recebe hoje aqui no estúdio o cardiologista Guilherme Ataíde, que já está aqui com a gente, vai participar do programa falando sobre esse tema tão importante. Primeiramente, seja muito bem-vindo, viu, Guilherme? Um bom dia para você. Bom dia, Joana. Bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. Agradeço muito o convite para falar de um tema tão importante. Pois é, né? E eu tenho certeza que quem está em casa, viu, Guilherme, vai se identificar com esse tema, porque afeta. Eu vi uma informação da Organização Mundial da Saúde que esse problema afeta mais de 60% dos brasileiros. Então, é muita gente sofrendo de hipertensão. Para a gente começar, aquela pergunta bem óbvia: o que é hipertensão? A hipertensão arterial sistêmica, como é conhecida pelos médicos e pela população, é a elevação persistente da pressão arterial, mesmo em momentos em que ela deveria estar normal, e para os pacientes adultos, quando ela persiste acima de 140/90, ou popularmente falando 14/9. 14/9. Tá, então qual é o normal, que eu não preciso me preocupar? Pelos estudos mais recentes, nós vemos acompanhando em grande escala a pressão dos pacientes e vendo os desfechos que essa pressão arterial pode causar nos pacientes, percebemos que o normal hoje é ter uma pressão até 13/8. Tá. 13/8. Isso. Então, essa pressão é uma pressão que não vai me causar problemas. Não vai causar danos, exatamente. Tá, e como manter, então, essa pressão? Né? Como não chegar na hipertensão? A prevenção da hipertensão é um dos dados mais importantes que nós temos. Para prevenir que o paciente se torne hipertenso, nós temos que adotar um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação saudável, redução do consumo de sal, a prática de atividade física, o controle da diabetes. E, além de tudo isso, existem fatores que são genéticos que não temos como modificar. Então, principalmente aquelas pessoas que são filhos de pais que são hipertensos, por exemplo, têm que redobrar os seus cuidados para que não se tornem hipertensos. Tá, então se a gente tem algum caso na família, já deve ficar ligado para que isso também não se desenvolva na gente, né? E doutor, olha só, quem tem pressão baixinha, sempre teve a pressão bem baixinha, no meu caso, né? Minha pressão é bem baixa, durante a minha gravidez também, ficou normalzinho. Mas eu posso chegar a esse quadro de hipertensão? A hipertensão arterial sistêmica, ela tem um grande fator de risco, que é a idade. Talvez seja o principal fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. E isso acontece principalmente por conta da perda da elasticidade dos nossos vasos com o decorrer dos anos. Então, os pacientes idosos tendem a ser mais hipertensos do que os pacientes mais jovens. Portanto, mesmo pessoas que tinham pressões normais quando mais jovens, podem desenvolver a hipertensão arterial sistêmica com o passar desses anos. E aí crianças também podem ser acometidas, já que a gente está falando de idade. Existem casos de crianças que tenham pressão alta? Existem casos de crianças com hipertensão, porém, na maioria das vezes, crianças e pacientes adolescentes ou mais jovens vão desenvolver a hipertensão por causas secundárias. Geralmente existe alguma desregulação em outro órgão do paciente, por exemplo, a tireoide pode estar desregulada e ela pode levar o paciente a ter hipertensão arterial. Mas não é comum, né, doutor, em crianças? Não, é raro, tá? Crianças, por exemplo, que são nefropatas, que têm problemas nos rins, problemas na tireoide, podem acabar desenvolvendo a hipertensão arterial, mas como são causas secundárias, são provenientes de outros órgãos, o tratamento específico dessas causas geralmente trata a hipertensão dessas crianças. E aí você já falou de alimentação, de atividade física, né? Que a gente tem que ter essas práticas boas para também ajudar na pressão. Agora eu queria falar mais da ênfase à alimentação, né? Qual alimentação eu tenho que ter para não desenvolver a pressão arterial, a pressão alta? Os cuidados com a alimentação, eles são fundamentais para o tratamento da hipertensão arterial e também para a prevenção do desenvolvimento dessa doença tão comum. O controle do consumo de sal é o mais preponderante, mais estimulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O consumo de sal do brasileiro é mais do que o dobro do consumo permitido ou ideal de sal para a população. A gente tem que o consumo ideal seria de até 6 gramas por dia. São 6 saquinhos pequenininhos de sal por dia, contando toda a alimentação do dia. E o brasileiro consome, em média, mais de 12 gramas, né? Mais que o dobro. Meu Deus, e isso vai levar muito à hipertensão. Além disso, o consumo de oleaginosas, consumo de cereais é muito mais saudável, por exemplo, do que o consumo de fast foods, de processados, de enlatados. É verdade. E quem gosta de comer aquele salgadinho? Às vezes você tá com fome, uma comidinha rápida.
Só ali naquele pacote já vai toda a quantidade de sal, acho que da semana, né, doutor? Com certeza, com certeza. O consumo desses alimentos industrializados, geralmente, para dar mais sabor ao alimento, eles acabam abusando um pouco do sal. E ao abusar um pouco do sal, eles predispõem o paciente a desenvolver hipertensão. E aí a atividade física também auxilia, né? Tem que ter. Isso, a atividade física é fundamental tanto para a prevenção quanto para o tratamento da hipertensão arterial. A gente fala no consultório que fazer atividade física para o paciente hipertenso também é tratamento. É tão importante quanto usar as medicações. E o que é estipulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é que as pessoas façam 150 minutos de exercício físico por semana. Seria mais ou menos meia hora de segunda a sexta. Isso já seria o suficiente para reduzir os níveis de pressão arterial e, para quem não é hipertenso, para prevenir o desenvolvimento da hipertensão. E aí também as frutas também podem ajudar. Com certeza. As frutas podem ajudar, verduras, legumes, substituir o alimento mais salgado, com mais gordura, com mais carboidrato, por frutas e verduras, sempre vai ajudar o paciente a não desenvolver a hipertensão. E aí tá tudo ao nosso alcance, né? 30 minutos de exercício por dia, acho que dá para fazer, dá para colocar ali na rotina. Uma alimentação mais saudável, né? Também é primordial. É interessante porque todo médico que vem aqui, a gente faz essa pergunta e é sempre a mesma resposta, né? Qualidade de vida, alimentação, atividade física. A pessoa que tem a pressão arterial elevada, ela pode desenvolver outras doenças? Com certeza. A hipertensão arterial, ela é o principal fator de risco para o desenvolvimento das doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. A doença que mais mata no mundo é o infarto agudo do miocárdio. E em segundo lugar, são as doenças cerebrovasculares, que seriam o popular AVC, o acidente vascular cerebral. E o principal fator que leva ao desenvolvimento dessas doenças é a hipertensão arterial mal tratada. Tá vendo? Meu Deus, vamos cuidar, gente, da pressão, pelo amor de Deus, né? Porque, de repente, a pessoa... E eu vi também um dado, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errada, que cada vez mais jovens estão tendo esse problema de pressão alta. É isso mesmo? Isso mesmo. E isso faz muito parte da mudança de estilo de vida que progressivamente a gente vai tendo. Cada vez mais nós andamos menos, temos menos tempo para fazer refeições, fazemos refeições mais rápidas e com alimentos menos adequados. Portanto, vamos tendo cada vez mais uma incidência maior de hipertensão arterial, mesmo em pessoas mais jovens. Era muito mais raro, por exemplo, antigamente, que as pessoas trabalhavam na área rural, faziam atividade física por conta do trabalho do dia a dia, tinham uma alimentação mais saudável porque comiam o que plantavam. Essas pessoas menos frequentemente progrediam para a hipertensão arterial. É sério, né? Falar sobre esse assunto, eu tenho certeza que você que está em casa está se identificando. Agora, doutor Guilherme, aquela pessoa que foi diagnosticada com pressão alta, né? Vai ser dependente de remédio para a vida toda? Essa é uma pergunta muito interessante e muito feita nos consultórios. Se a pessoa que foi diagnosticada com hipertensão está fadada a tomar medicamento para a vida toda. Hoje, o que nós temos é que existem dois grandes tipos de tratamento para a hipertensão arterial. O tratamento medicamentoso, tão comum com as medicações antihipertensivas, e o tratamento não medicamentoso, que no meu caso eu acho que é mais importante ainda que o medicamentoso. Existem pacientes que têm a vida tão desregulada, um sobrepeso, um sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, e quando nós regulamos esses fatores, o paciente melhora dos níveis pressóricos e se torna um hipertenso controlado sem o uso de medicamentos. Então é possível que a pessoa que é hipertensa comece a tomar medicamentos, porém faça uma mudança de estilo de vida adequada e saia das medicações e fique controlando a sua pressão arterial apenas com a mudança do estilo de vida. E aí, para quem tem hipertensão, mas não sabe, né? Acha que está tudo bem. Tem algum sintoma, tem alguma diferença no corpo, no organismo, que possa dar sinais de que a pessoa está com pressão alta? Esse é um fator muito interessante. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala é que mais da metade dos pacientes que são hipertensos não sabem que são hipertensos. Por quê? Porque a hipertensão arterial sistêmica é uma doença silenciosa. Ela raramente vai provocar sintomas. Na maioria das vezes que provoca sintomas ou sinais, já é uma hipertensão muito avançada. Então, o ideal é que o paciente faça visitas regulares ao seu cardiologista ou ao seu médico da família, verifique sua pressão com regularidade, para que, verificando-se que a pressão arterial está subindo de 14/9, de 140/90, de maneira persistente,
e constante, ele seja tratado apropriadamente, seja feito o diagnóstico, seja tratado apropriadamente dessa hipertensão arterial sistêmica. Então, a doença silenciosa. Você pode estar, por exemplo, com a pressão alta e estar se sentindo bem. Com certeza. Inclusive, é muito comum chegar o paciente no consultório e perguntar: será que eu vou ter dor de cabeça quando eu tiver um pico pressórico? Às vezes sim, às vezes não. Tá? É muito comum os pacientes terem uma pressão elevada e não estarem sentindo nada. Eles chegam no consultório, quando eu vou verificar a pressão do paciente, está em 170 por 90, 17 por 9, 18 por 9, e o paciente sem sentir absolutamente nada. As pessoas se ligam muito, porque o senhor falou 18 por 9, né? 9 abaixo, é isso? Tá muito baixo, 9, como é assim? Porque assim, você tem que se ligar só na alta, independente da mínima. Como é que funciona aí pra gente entender isso bem? Ótimo. A pressão mais alta, por exemplo, 12 por 8, né? Tá. O 12 seria a pressão sistólica, é a pressão da força de contração do coração. Tá. O 8 é a pressão diastólica, que é a força que os vasos exercem no sangue, tá? E o que é tomado para o diagnóstico da hipertensão arterial é uma ou outra, a pressão sistólica persistentemente acima de 14, a pressão diastólica persistentemente acima de 9. Tá? Então, quando fica uma ou outra acima de 140 por 90, a gente já tem o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. É comum, por exemplo, em pacientes muito idosos, que nós tenhamos uma diferença entre as pressões muito significativa. Às vezes o paciente faz um 16 por 7, por exemplo. Isso por conta da rigidez do vaso, que, como eu falei, perde essa elasticidade, provocando a hipertensão arterial sistêmica nesses pacientes e gerando essa diferença pressórica no paciente. Mas o que tem que ser observado, principalmente hoje nos estudos, é a pressão sistólica, a mais alta. Mas a gente não pode também deixar a pressão diastólica, que é mais baixa, tão baixa assim. Tá, é interessante a gente falar sobre isso, porque eu já vi na minha família alguém dizer assim, por exemplo, eu verifiquei minha pressão, mas a baixa estava boa. Então não precisa se preocupar se for assim, mas não é desse jeito, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Se a pressão diastólica, que é a mais baixa, estiver normal, mas a pressão sistólica estiver elevada, mesmo assim o paciente deve se preocupar. Se for um 18 por 8, por exemplo, o 8 estaria normal, mesmo assim o paciente deve ser tratado, pois provavelmente, né, se isso for persistente, ele é um paciente hipertenso. Então, assim, só para a gente finalizar, se a pessoa tem um tensiômetro em casa, verificou a pressão, viu que está elevada, ela pode se medicar, tomou o remédio, ou ela tem que ir ao médico? Essa também é uma pergunta bem interessante, né? É muito comum que as pessoas verifiquem sua pressão em situações de estresse, por exemplo, tem uma discussão familiar, tem uma dor de cabeça, e vão acabar verificando a sua pressão. E momentos de estresse, sejam estresses emocionais, como a discussão, seja um estresse físico, como a dor, por exemplo, fazem com que nossa pressão se eleve. Tá? E essa pressão elevada momentaneamente, ela não diagnostica a hipertensão arterial sistêmica. O que diagnostica a hipertensão arterial sistêmica é se isso estiver persistente e de maneira constante. Tá? Então, se você tem um pico pressórico avaliado, o ideal é você se dirigir a um serviço de saúde, se consultar com um cardiologista, por exemplo, para que seja, então, feitos exames para avaliar se existe um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e aí sim prescrever as medicações. É uma decisão pouco sábia tomar medicamentos só baseado em um pico pressórico se você não é hipertenso. Por quê? Muitas vezes esse pico pressórico decorre de uma alteração emocional, por exemplo, e se você melhora dessa alteração emocional, se você se torna calmo novamente, a sua pressão vai voltar ao normal. Porém, se você tomou a medicação no momento da tensão, é provável que a sua pressão volte ao normal, mas fique ainda mais baixa por conta da medicação. Olha só que perigo, né? Então, como é bom conversar com um profissional, com quem entende do assunto, e como é bom ter a oportunidade de passar informação para você que está em casa. Espero que você tenha absorvido, viu? Doutor Guilherme, muito obrigada. Foi uma aula. Para mim foi uma aula. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço muito o convite. Estou à disposição. Ótimo, perfeito. É isso aí, viu, minha gente? Falar sobre esse assunto é sempre muito importante, né? Pressão arterial, pressão alta. A gente sabe que muita gente tem sido acometida dessa enfermidade e a gente quer sempre levar informação para você, tá certo? Combinado? Agora vamos mudar de assunto, porque João Pessoa será o palco de um